Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Esse vídeo você só assiste aqui. E desde já gostaria de pedir a você que está me assistindo agora, que você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, o que você está achando de tudo aquilo que eu posto aqui no meu canal. Isso é muito importante para mim, isso me faz assim crescer cada vez mais aqui na plataforma e me dá um impulso para fazer sempre aquilo que eu mais gosto, que é comentar futebol e de um modo muito especial do nosso todo-poderoso Corinthians, né? Quero convidar vocês também que daqui a pouquinho, às 21 horas, uma live ao vivo, eu e mais alguns amigos, o Encontro da Fiel. 21 horas, daqui 1 hora e meia praticamente, nós estaremos ao vivo aqui debatendo, falando sobre o jogo do Corinthians contra o São Paulo, já preparando o jogo de amanhã contra o Cruzeiro lá no Mineirão, ou seja, dando cada um falando, debatendo, comentando sobre futebol, aquilo que nós mais gostamos de fazer e trazer o melhor das informações esportivas para você que está aqui me acompanhando. Nós fazemos tudo isso por vocês, né? Desde já, assim, sigam-me também nas plataformas do Kawai, do YouTube, no Facebook, no Instagram, todas as redes sociais, você vai me encontrar Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Desde já, queria mandar um abraço muito especial ao meu cunhado palmeirense Denilson Couto, está fazendo aniversário hoje, sempre presente aqui no meu canal, sempre curtindo os vídeos que eu coloco aqui. Um abraço no seu coração e felicidades e muitos anos de vida para você, Denilson Couto. Mora em Três Corações, Minas Gerais, cidade do Pelé. Mas vamos lá, falar um pouco sobre o jogo do Corinthians contra o São Paulo. Eu me guardei, me reservei assim o máximo possível, estava vendo todas as notícias possíveis, tudo aquilo que estavam falando, comentando, enfim, criticando, condenando esse, condenando aquele. Eu fiquei assim, ouvindo e prestando atenção em tudo aquilo que era comentado aqui na internet, né? Em todos os meios esportivos de comunicação, estava vendo tudo e me reservei o espaço e hoje eu estou dando a minha opinião, né? Vamos lá. O Corinthians jogou com o São Paulo, jogou um primeiro tempo com o São Paulo, sim, covardemente, ok, eu concordo. Eu não vou usar a palavra covarde porque acho que é uma palavra muito forte. O Corinthians foi amedrontado, o Corinthians jogou com medo contra o São Paulo no primeiro tempo. Um jogador profissional que joga e ganha um salário gigantesco, conforme é os jogadores, principalmente de uma equipe de ponta como o Corinthians, né? Ganhar um salário que eles ganham, primeiro, eles tinham que não se amedrontarem no Morumbi, porque são jogadores tarimbados, experientes e que não deveriam jogar com tanto recuo lá atrás conforme o Corinthians jogou. Ou seja, perdeu o jogo no primeiro tempo e se igualou no segundo tempo, houve mudanças de jogadores, de comportamento dentro do campo, o Corinthians igualou o jogo, mas se tivesse jogado conforme jogou o segundo tempo, não teria sido desclassificado no Morumbi. Mas enfim, isso já foi, né? Já acabou, não tem como voltar atrás. Agora eu quero dizer assim, eu não sou o procurador do Vanderlei Luxemburgo, não sou um advogado do Vanderlei Luxemburgo, não defendo as causas do professor Vanderlei Luxemburgo, tá? Eu sou apenas um admirador do trabalho dele. Não vou aqui isentá-lo de culpas no jogo contra o São Paulo, tá? Para mim, ele errou na escalação do Wesley. O Wesley, na minha opinião, deveria sair jogando logo no começo do jogo, né? Quando o Vanderlei viu que o Corinthians estava totalmente desencontrado dentro do campo no primeiro tempo, ali ele já deveria ter parado, ter feito algumas mudanças, e o que isso não ocorreu, né? Isso é a parte de culpa do Vanderlei Luxemburgo. Agora, quem estava no campo jogando futebol são jogadores que vestem essa camisa, não é para ser jogadores amedrontados. Os jogadores do Corinthians não podem sentir medo e jogar com tanta frieza, com tanta falta de vontade, de motivação, conforme o Corinthians jogou contra o São Paulo. Esse é um ponto. A culpa não é somente do Luxemburgo. Os jogadores também têm uma parcela de culpa
pelo comportamento deles dentro do campo. O comportamento dos jogadores do Corinthians, eles têm que assumir essa parcela de culpa e dizer, nós também somos responsáveis pela eliminação. E bater no peito. Não, agora, a imprensa esportiva não pode escolher um para vilão e descer o cacete no cara conforme estão fazendo com o Vanderlei Luxemburgo. Tá? Os jogadores têm parcela de culpa e agora, para mim, Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, o grande culpado, o grande vilão de tudo que nós vivemos na quarta-feira, para mim tem um nome, Duílio Monteiro Alves. E seus cupinchas. O Roberto de Andrade, que já saiu por pressão da torcida, e o Alessandro, que ainda está lá, que é um pau mandado do Duílio. Os grandes responsáveis, na minha opinião, é a diretoria. Eu colocaria 70% da diretoria do Corinthians, a eliminação, 15% do Luxemburgo e 15% dos jogadores. Essa é a minha opinião. Se você quiser deixar a sua opinião, quem foi o grande responsável, pode colocar aqui, pode discordar da minha opinião, não tem problema, esse canal aqui é muito democrático e é para isso mesmo, tá? Para você deixar a sua opinião aqui também. Para mim, 70% foi da direção do Corinthians. E 15 do Luxemburgo e 15 dos jogadores. Por que que eu responsabilizo a direção do Corinthians? Porque foi um ano totalmente mal planejado, sem contratação, com o Fernando Lázaro como técnico do Corinthians, um rapaz bom, mas sem experiência como técnico, que não deveria ser o comandante do Corinthians na época. E ele foi burro de ter aceitado, não deveria ter aceitado, aceitou e agora paga um alto preço de ter aceitado ser técnico do Corinthians, né? Ou seja, depois do Fernando Lázaro, vem o Cuca, vem o Danilo, ou seja, só lambança da direção. E agora, na janela de transferência de jogadores, o Corinthians trouxe o Matias Rojas e trouxe o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo até agora não se apresentou. A gente não sabe o que acontece com ele. Se eu não me engano, ele está relacionado até para ser titular contra o Cruzeiro. Vamos ver, aguardar para ver. Eu acho que ele vai ser titular contra o Cruzeiro. O Corinthians não precisava dele só contra o Cruzeiro. Precisava dele contra o São Paulo. Que é um outro erro para mim do Luxemburgo, é continuar mantendo o Gil na zaga do Corinthians. O Gil tem partidas, ele jogou bem contra o Curitiba, jogou bem contra o Curitiba. Só que é um jogo bom e 3 ruins. Mas eu não estou falando que o Gil foi o grande responsável contra o São Paulo. Não. Mas assim, não sei se o Vanderlei Luxemburgo colocaria o Lucas Veríssimo no lugar do Gil se ele tivesse condições de jogo. Eu acho que ele não colocaria porque é um rapaz que vai estrear, não está em ritmo de jogo. Da mesma forma, o Moscardo não estava com ritmo de jogo, por isso o Vanderlei Luxemburgo, todo mundo está criticando o Vanderlei porque não escalou o Moscardo, porque ele está sem ritmo. É um garoto de 17 anos, uma pressão de 60 mil torcedores em cima do menino, um jogo decisivo, poderia até queimar a carreira do garoto, colocando ele em campo e se ele fosse mal. Eu achei que o Vanderlei fez certo em preservar o Moscardo. Fez certo em não colocar o Matias como titular no jogo. Ele entrou no segundo tempo, estava fora de ritmo. Se ele jogasse o primeiro tempo, ele não iria aguentar o segundo tempo. Nessas duas mexidas ali, eu acho que o Vanderlei fez certo. Na minha opinião, ele errou em não colocar o Wesley dentro do jogo, no começo do jogo. Para mim, o Wesley deveria ser titular do Corinthians. Ele sim deveria ser titular. Porque depois que o menino entrou, ele infernizou a defesa do São Paulo. Né? Então, para mim é isso. Não adianta agora os grandes comentaristas, aqueles que têm milhares de views nas internets por aí, ficar descendo o porrete só no Luxemburgo. Vocês têm que ver, assim, analisar que não é ele. Se o Corinthians chegou na semifinal de uma Copa do Brasil, é graças a ele, o Vanderlei. Porque se fosse com o Fernando Lázaro, o Corinthians não teria chego. Se fosse com o Danilo, o Corinthians não teria chego, e nem com o Cuca. Não pela competência do Cuca, mas sim pela pressão ridícula que ele sofreu da mídia esportiva em cima dele.
Depois que ele saiu do Corinthians, acabou o nome do Cuca. Não se fala mais dele, né? Como se o Corinthians fosse o grande responsável por tudo que aconteceu no passado dele. O passado dele deixa para a justiça e eu não estou aqui para defender ninguém também, não. Agora, o que fizeram com ele, massacraram ele, né? Então, na minha opinião, ele não teria condições de estar hoje atuando no Corinthians. E se o Corinthians chegou onde chegou na semifinal da Copa do Brasil, esse nome é o Vanderlei Luxemburgo. Foi o Vanderlei que levou o Corinthians à semifinal dessa competição. Foi o Vanderlei Luxemburgo que classificou o Corinthians contra o Universitários. Foi o Vanderlei que classificou o Corinthians contra o Nils, que está agora, que vai jogar contra o Estudiantes. Foi o Vanderlei que tirou o Corinthians da zona da degola e hoje o Corinthians está na 14ª posição, que poderia estar melhor? Poderia. E ainda vai subir ainda mais na tabela. Então, para esses torcedores, esses críticos esportivos, tem que colocar na crítica deles todos os lados. E ver que o São Paulo, na janela de abertura, trouxe um jogador que foi fundamental na semifinal, que é o Lucas Moura. Foi fundamental na partida. E o São Paulo conseguiu vencer. Gol dele e ele atuou muito bem. Né? É isso que eu queria falar para vocês. Ele atuou muito bem, jogou e deu conta do recado. Agora, pegar e culpar só o Vanderlei Luxemburgo conforme estão culpando, não acho justo. Não acho justo isso. Tá certo? É isso aí, rapaziada. Aqui, às 21 horas, aqui no YouTube, nós estaremos ao vivo aqui debatendo e falando, eu dando a minha opinião, outros amigos, todos nós, Encontro da Fiel. Nós estaremos aqui ao vivo falando, cada um dando a sua opinião. Às 21 horas eu conto com você. Deixe o seu like, curta, comente, compartilha, se inscreva no meu canal, você vai estar me ajudando muito. Não custa nada, você dá uma força para mim gigantesca aqui na plataforma. Tá certo? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até daqui a pouco. Vai, Corinthians!